Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora vamos falar um pouquinho sobre o argumento do cogito cartesiano. Penso, logo existo é uma das mais célebres expressões filosóficas. O que significa isso, entretanto? Trata-se da conclusão do argumento do cogito. Do latim, cogito significa penso, por meio do qual o filósofo pretende encontrar um fundamento seguro para a construção do edifício do conhecimento. Constitui talvez a principal contribuição de Descartes ao desenvolvimento do pensamento filosófico de que somos ainda hoje herdeiros. Creio que, ao focalizar esse argumento, podemos ter uma visão mais clara e completa da doutrina cartesiana do conhecimento da verdade, de sua teoria da representação, bem como de sua concepção de ideia de consciência, chegando até o passo seguinte em sua argumentação. A prova da existência de Deus, etapa necessária para a fundamentação da possibilidade do conhecimento do mundo. O objetivo principal do argumento do cogito é estabelecer os fundamentos do conhecimento, e, portanto, da possibilidade do saber científico através da refutação do ceticismo. Embora não seja cético, Descartes considera que o ceticismo deve ser levado a sério, conforme dissemos acima. Por isso, não pode simplesmente ser ignorado o postulado, sendo preciso refutá-lo. A estratégia cartesiana de refutação do ceticismo não implica, no entanto, contrapor a essa posição filosófica uma teoria considerada mais válida, pois, nesse caso, Descartes acabaria por enredar-se nas malhas da questão cética sobre o insolúvel conflito das teorias. Ao contrário, Descartes pretende assumir inicialmente o ceticismo, levando às suas últimas consequências para, a partir disso, refutá-lo. O cético nos mostra que é sempre possível duvidar de um primeiro ou de um princípio, questionar as bases de uma teoria e contrapor a uma justificativa a outra que se lhe opõe e parece igualmente válida. O que Descartes busca é uma certeza imune ao questionamento cético. É preciso então que o filósofo autêntico coloque em questão tudo o que aprendeu dessa tradição e, encontrando um princípio metodológico seguro, reconstrua o seu conhecimento, agora sobre bases sólidas. É essa a tarefa que visa empreender. Vejamos como ele procede. A etapa inicial da argumentação cartesiana é a formulação de uma dúvida metódica, colocando em questão todo o conhecimento adquirido, toda a ciência clássica, todas as nossas crenças e opiniões. A dúvida é necessária, já que dentre esses conhecimentos e crenças, muitos há que descobrimos ser comprovadamente falsos e outros que não parecem justificados. Toda e qualquer proposição deve ser rejeitada caso haja o menor motivo para a dúvida. Como diz Descartes ao padre Bourdin, Sétimas Objeções, se vós tivesseis um cesto de maçãs, dentre as quais várias estivessem podres, contaminando assim as restantes, o que fazer senão esvaziá-lo todo e, tomando cada maçã uma a uma, recolocar as boas no cesto e jogar fora as más? Devemos, portanto, esvaziar-nos de todos os nossos conhecimentos e crenças, já que dentre eles há alguns que não são confiáveis, mas não sabemos quais até examiná-los todos. Descartes chega a esta conclusão através de um argumento em 3 níveis de intensidade crescente, sendo os 2 primeiros, ao menos, característicos do ceticismo antigo: o argumento contra a ilusão dos sentidos e o argumento do sonho. Como radicalização do ceticismo, pode-se citar o argumento do gênio maligno, ou seja, a dúvida hiperbólica, que significa exagerada. A primeira meditação, onde esses argumentos são formulados, intitula-se precisamente sobre as coisas que se podem colocar em dúvida. O primeiro argumento diz respeito ao que Descartes afirma nesse momento serem as fontes do conhecimento, nossos sentidos, através dos quais este conhecimento é adquirido. Ora, nossos sentidos são sabidamente enganosos e facilmente podem nos equivocar em qualquer experiência de percepção. Se o objeto está distante, se a iluminação é inadequada, se qualquer outro fator ambiental interfere, não podemos, portanto, confiar em nossos sentidos. Contudo, eles são a fonte principal de nosso conhecimento sobre o mundo natural. Ou seja, a dúvida é lançada não só contra os nossos conhecimentos adquiridos, mas também contra nossas próprias faculdades cognitivas, através das quais adquirimos esses conhecimentos. É certo, no entanto, que nem sempre os sentidos nos enganam, havendo momentos em que parece termos certeza daquilo que percebemos. Descartes dá o exemplo da percepção imediata de si mesmo naquele momento, que eu estou aqui sentado junto ao fogo, vestido com um roupão, tendo papel nas mãos, a primeira meditação. Seria possível aceitar a evidência dos sentidos nesses casos? O segundo argumento é introduzido, então, representando uma nova etapa na radicalização da dúvida. É possível que, na verdade, eu esteja dormindo e sonhando, e tudo isso que creio perceber, o fogo, meu roupão, o papel, esteja apenas ocorrendo em meu sonho final. Todos nós já tivemos experiência desse tipo e é só quando acordamos que nos damos conta de que se tratava de um sonho. Não dispomos, de fato, de um critério seguro para distinguir o sonho da vigília.
Ou seja, tudo o que acreditamos perceber claramente pode estar ocorrendo apenas em sonho, sem ter nenhuma relação com a realidade externa. Essa questão da relação entre aquilo que se passa em nossa mente e o mundo externo é um dos problemas mais cruciais levantados pela filosofia cartesiana. Entretanto, o argumento do sonho ainda não é suficientemente forte, já que o que é ilusório é o caráter do tipo de percepção que temos e não propriamente aquilo que percebemos. Embora nossa percepção não corresponda à realidade, os objetos que percebemos com suas formas e cores são como objetos reais, como as representações imaginadas por um pintor que se baseia afinal na própria realidade natural. Mesmo as imagens fantásticas que possamos formar em nossos sonhos têm uma base no real, em certas características gerais, por exemplo, cores e formas, extensão e figura, quantidade e grandeza, a partir das quais são geradas. Essas características parecem comuns aos sonhos e à minha percepção quando acordado. Parece, portanto, existir objetivamente, independentemente de eu estar sonhando ou não. Isso quer dizer que, embora ciências como a física, a astronomia e a medicina, que tratam do mundo natural e, portanto, de objetos complexos, possam ser duvidosas e sujeitas ao questionamento cético, o mesmo talvez não se aplique às ciências mais abstratas como a aritmética e a geometria, que, por terem como base conceitos mais gerais e abstratos, como extensão e quantidade, parecem ter um caráter mais rigoroso, não estando sujeitas a nenhum dos dois tipos de argumento acima. Com efeito, segundo Descartes, quer eu durma e sonhe, quer eu esteja acordado, 2 mais 3 é igual a 5 e o quadrado tem 4 lados. Teríamos então encontrado algumas verdades imunes à dúvida? O terceiro argumento levará a dúvida às suas últimas consequências e representa uma inovação de Descartes em relação aos argumentos céticos tradicionais, constituindo, como dissemos, uma radicalização do ceticismo. Descartes parte da hipótese de um Deus que tudo pode e que me criou tal como sou. Ora, eu poderia, em princípio, ter sido criado de tal forma que acreditasse no céu, na terra, em todas as coisas sem que estas existissem. Poderia supor ter sido criado não por Deus, mas por um gênio maligno, um demônio, que me enganasse sobre a existência de todas as coisas, incluindo aí as verdades da matemática. O argumento do Deus enganador é assim o ponto final da aplicação do método da dúvida. Trata-se de um elemento externo que, sendo todo-poderoso, pode até mesmo penetrar em minha interioridade e criar ilusões, fazer com que me engane. Contra isso, não haveria certeza que pudesse resistir. Por este motivo, o filósofo deve suspender seu juízo sobre todas as coisas, suspeitar de tudo, permanecer sempre na dúvida, preparar seu espírito contra as artimanhas desse Deus enganador. A primeira meditação conclui assim com a dúvida mais radical. A segunda meditação retoma esta dúvida como princípio metodológico, indicando que, com base nisso, só devemos aceitar como verdadeiro algo que não esteja sujeito à menor dúvida, sendo a tarefa do filósofo buscar tal certeza. A dúvida visa, portanto, a certeza, sendo precisamente um critério para se testar a validade dessa certeza. Ora, retomando a meditação anterior, não encontramos nada que possa ser considerado certo. A única afirmação que podemos fazer é que nada há no mundo de certo. Eu mesmo, diz Descartes, meu próprio corpo, meus sentidos, minhas faculdades cognitivas foram postos em dúvida, e sobre qualquer coisa que eu pense há um Deus enganador, que pode fazer com que me engane. Abre-se assim, a partir desse raciocínio, o caminho para a primeira certeza. Pois até mesmo para que o Deus enganador possa me enganar sobre todas as coisas, é preciso que eu exista. E por mais que me engane, jamais poderá fazer com que eu não seja nada, enquanto eu pensar ser alguma coisa. Portanto, até mesmo para duvidar é preciso que eu pense, logo o pensamento é ele próprio imune à dúvida. Enfim, é preciso concluir que esta proposição eu sou, eu existo é necessariamente verdadeira todas as vezes que eu a enuncio e a concebo em meu espírito. Chegando assim à primeira certeza, a verdade necessária do cogito, se até mesmo para duvidar é necessário pensar, a existência do pensamento, do ser pensante, não está sujeita à dúvida, mais básica, mais originária do que esta, é um pressuposto dela. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Hasta la vista, babies, até a próxima.